Alô, amigos da TV Carioca da Gema. Alô, companheiros de Showzando com Luiz Orlando. Aqui estamos mais uma vez para conversarmos com vocês sobre as coisas importantes da sociedade em todos os seus segmentos, em todos os seus aspectos. E o programa de hoje é um programa dedicado à mulher. A mulher que amanhã comemora mundialmente o seu dia. E por que o Dia da Mulher é dia 8 de março? Porque no dia 8 de março de 1908, 129 mulheres morreram num incêndio de uma fábrica em Nova York durante uma greve por melhores condições de trabalho, conquistas sociais, conquistas políticas, econômicas, que elas foram alcançando no decorrer dos séculos e ainda estão brigando para alcançar. Não pense que a vida da mulher no mundo inteiro é maravilhosa, ela tem direito a tudo, porque não tem. E aos poucos nós vamos desvendando estes, entre aspas, mistérios para vocês. Em 1909, eu falei de 8 de março de 1908, sobre a morte das 129 mulheres num incêndio de uma fábrica em Nova York. Em 1909, no mesmo dia, exatamente no dia 8/3, também em Nova York, 15 mil mulheres marcharam reivindicando a mesmíssima coisa. Melhores condições, redução da jornada de trabalho e o direito ao voto, porque a mulher não tinha direito de votar. Como aqui no Brasil a mulher também ficou boa parte do século passado, um terço, digamos, do século passado, sem direito a voto. Em 1910, vejam vocês, a já ativista naquela época, Clara Zetkin, fez um pronunciamento bombástico. E este pronunciamento levou para as ruas da Austrália, ou por outra da Áustria, da Alemanha, da Dinamarca e da Suíça. 11 dias depois, 1 milhão de mulheres para as mesmas reivindicações. O Dia da Mulher já foi comemorado em 1911. Já começou a ter comemoração em 1911. A mulher já teve o seu dia, a sua data. Em 1914, em Berlim, no dia 8 de março, houve uma manifestação monstruosa feminina pelo direito ao voto. E a partir daí, de 8 de março de 1914, repito, 8 de março de 1914, é que definitivamente o Dia Internacional da Mulher passou a ser o dia 8 de março. Então vocês estão sabendo toda a evolução correspondente a esta data marcante para o planeta. Até porque sem mulher não haveria sociedade. A sociedade
inexistiria. Vou dar um exemplo para vocês. Obviamente, muito embora eu seja beneditino, tenha uma formação beneditina, estudei 10 anos no Colégio de São Bento, hoje sou praticante devoto do candomblé, mas a minha formação é católica beneditina. Hoje, a minha religião não deixa de ser a católica, mas a principal é a espírita candomblecista. Imaginem se a Bíblia estivesse contando a verdade e se Deus não tivesse tirado uma costela do Adão para dar a Eva. Como é que nós íamos nascer? Ele ia retirando costela por costela do Adão para fazer outras mulheres? Então é por isso que eu digo, a mulher é responsável pela sociedade. E como eu estou falando de nascimento, como eu estou falando de formação de sociedade, a primeira pergunta que eu tenho para duas nossas convidadas, Jennifer Marques, repórter e diretora de um dos principais sites carnavalescos do país, o Sambemos, com quase 1 milhão de seguidores. Fernanda Santos, pedagoga, ambas mães. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês, e a Jennifer pode me responder, é a seguinte. Durante os 9 meses de gestação, algumas têm apenas 8, outras têm até apenas 7, mas normalmente são 9 meses de gestação. Qual é a maior preocupação que vem à cabeça de vocês? O estado de saúde do bebê que vocês carregam e o sucesso no parto, a preocupação de como será a criação desta criança e o futuro desta criança, como estará o meio ambiente ao qual ela vai se integrar. Quando eu digo meio ambiente, eu quero dizer o seguinte: como vai estar o país, a cidade, o bairro onde ela vai viver? Me responda, qual é a maior preocupação de uma mãe nos 9 meses de gestação? Boa tarde, Jennifer. Boa tarde aos ouvintes da TV Carioca da Gema. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Luiz Orlando. A preocupação é, primeiro, o bebê vir com saúde, né? É isso que a gente quer, que o bebê nasça direitinho, com saúde, que o parto seja um sucesso. Essa é a nossa primeira preocupação, né? E quando a criança vem ao mundo, eu tenho a Luana, né? Eu tive 3 filhos, meus 3 filhos estão aí. Eu tenho a Luana, que eu tive muito cedo, fui mãe com 18, 19 anos. A minha filha, hoje a Luana está com 22 anos. E eu tenho os 2 pequenos, que é o João Gabriel e a Vitória. O João está com 13 e a Vitória está com 11. Está com 12 anos. Eu tenho mais preocupação hoje com os 2 pequenos do que eu tive com a Luana. Naquela época, eu sinto que foi mais fácil. Para mim, era mais fácil. Agora eu vejo o mundo, eu tenho muito medo de como está sendo essa... É tanta coisa que a gente escuta na televisão, é tanta coisa que as crianças saem para ir para a escola, você tem essa preocupação de como está sendo esse mundo hoje em dia, né? Que a gente acha que vai melhorar e cada vez ele se torna mais violento. Então, eu sou mais protetora das 2 crianças agora do que eu era com a Luana
antes. E antes eu trabalhava com a Luana, eu sempre, como eu fui mãe muito nova, eu trabalhava muito e a Luana, ela se virava desde pequena sozinha em casa, né? A Luana, ela ficava em casa com 10, 11 anos sozinha, até antes mesmo. Às vezes ela fala assim, mãe, você já me deixava em casa sozinha com 9 aninhos, eu lembro que eu ficava ligando para o seu trabalho, você me monitorando o tempo todo. E eu fico assim, eu falo, gente, Luana, para mim foi tão natural que eu nem me recordo disso. Com as crianças, eu tive que largar o emprego CLT, tive que virar autônoma, né? Até porque eu tive um atrás do outro. E eu me sinto mais... Eu tenho muita preocupação. Cada vez que eu boto eles na escola, eu vou buscar, as crianças não vêm sozinhas. Eu me sinto muito mais protetora deles agora do que eu era com a Luana. Entendeu? Deixa eu perguntar mais uma coisa a você nessa linha de raciocínio. Eu, por exemplo, fui criado por sua avó, a Jennifer é minha filha. Eu fui criado por sua avó, Lindalva, e a bisavó, que eu acredito você não tenha conhecido, Marília. Ou se conheceu, conheceu muito pouco porque ela morreu. O meu pai, ele respaldava financeiramente e respaldava disciplinarmente. Essas duas partes. Ele era intransigente no cumprimento disciplinar e ele respaldava junto com a minha mãe financeiramente. Mas a minha educação mesmo foi me dada pela minha avó e pela minha mãe. O Tiago, seu marido, ele que tem afazeres, trabalha numa multinacional invertida no fuso, quando aqui é manhã, lá é noite, quando aqui é noite, lá é manhã, ele participa desta vida do dia a dia dos seus filhos ou ele só dá o respaldo a você? O Tiago, ele participa muito, né? Até porque ele trabalha de home office. Desde a pandemia, ele trabalha de home office. Então, ele participa bastante. Mas aqui em casa, a última palavra sempre é da mãe, né? O pai, ele mais passa a mão na cabeça, né? O Tiago gosta muito de passar a mão na cabeça das crianças. Eu que sou mais rígida com tudo. Parte de alimentação, parte de... Tudo eu costumo ser mais rígida com as crianças, mas eles participam, tá sempre junto em tudo, todas as escolhas a gente divide, sempre a gente divide tudo, mas eu costumo sempre dar a decisão final, eu acho que é sempre minha, assim. Eu sou um pouco mais autoritária, eu que tenho mais isso para mim. Como é que as crianças estão recebendo o fato de uma hora para outra, você e o Tiago abraçarem uma cobertura permanente, diária, na maior parte do ano das escolas de samba, para poder transmitir esta cobertura aos milhares de seguidores que vocês têm? Como é que eles recebem isso? A gente já... As crianças, elas já acompanham a gente com o carnaval. Acho que eu comecei a cobertura com você quando a Vitória era bebezinha, né? A Vitória e o João Gabriel. Inclusive, eu não fazia o desfile do acesso porque eu costumava ficar com a Vitória. Eu só ia para o especial porque a Vitória era muito bebê. A gente sempre, antigamente, eles ficavam até com a avó, lembra? Que a gente deixava eles lá na casa de vocês. Aí, lembra disso? Cansei de buscar eles de... Nossa Senhora, era um perrengue terrível. Antes de ir para Sapucaí, a gente deixava as crianças lá. Na volta da Sapucaí, a gente buscava as crianças. Gente, era uma loucura, meu Deus do céu. Aí, quando foi mais ou menos em
deve ter uns 4 anos para cá que as crianças começaram a ficar sozinhas, assim, em casa. Eles sempre agiram, a gente sempre deu essa liberdade deles, não digo liberdade, mas a gente conversa muito com eles, né? Então a gente fala, ó, mamãe e papai vão sair, vocês vão ficar um cuidando do outro, a gente vai sair para trabalhar, vocês ficam um cuidando do outro e eles ficam de boa, assim, eles aceitam de boa. Eles só não gostam de samba, de carnaval. Acho que eles têm um pouco de raiva do samba do carnaval por causa disso, porque ausentam a gente um pouco. Bom, Mas Fernanda, fala, completa, Jennifer. Mas eles ficam, já estão acostumados já. Hoje eles até perguntam, e vocês vão trabalhar para o samba hoje? A gente dá uma. Fernanda, e você? As perguntas são exatamente as mesmas. Você já tem um outro tipo de atividade. Você é voltada à pedagogia. Você é voltada à educação. Você é voltada ao ensino, que é a espinha entalada na garganta desse país. Uma vez por mês ou 45 ou de 45 em 45 dias, nós, a partir da semana passada, vamos fazer um programa só sobre educação, porque eu sou muito radical neste assunto. Ou o Brasil parte para uma política hiper inflada por verba, uma política profunda no seu ensino de base, ou o Brasil vai viver sempre pendurado pela forca financeiramente. Então eu gostaria do seu enfoque para essas questões que eu coloquei para a Jennifer. É um prazer tê-la aqui no nosso Showzando com Luiz Orlando. Boa tarde, ouvinte, boa tarde, Augusto Antônio, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Jennifer. Como ouvindo a história da Jennifer, nós temos histórias um pouco diferentes, né? Porque eu só fui ser mãe aos 35 anos, relutei bastante essa ideia pela preocupação da gente colocar um ser humano bem desenvolvido, né, na sociedade. Eu tinha essa grande preocupação de se teria ou não capacidade para educar uma outra pessoa, embora seja da educação. Durante a gestação, né, a nossa preocupação, na verdade, a minha preocupação, na verdade, era essa, né, que tipo de mãe eu seria, como seria essa educação dessa criança. Mas após ela nascer, e depois de todos os planos idealizados durante esses 9 meses, que a gente idealiza o mundo perfeito, depois que a criança vem, a gente vê que não é bem assim, a gente vai ajustando no dia a dia, né, as nossas coordenadas. A grande preocupação hoje é com a segurança dessa criança, o quanto ela está exposta às violências. Por mais que nós queiramos ter olhos em todos os lugares, a gente precisa deixar essa criança crescer, ser autônoma, se desenvolver por si só, mas ao mesmo tempo a nossa vontade é de grande proteção novamente, né? Trazer para o útero de volta em alguns momentos. Mas não é possível. Assim como eu crio a minha filha sozinha desde que ela tinha 2 anos de idade, quando eu me divorciei, né? Ela tem a presença do pai, mas a presença do pai não é cotidiana e rotineira. Então, todas as decisões sobre a vida dela, todas as decisões do que, como que vai dar o decorrer do desenvolvimento dela, parte de mim. Eu sou a mãe da Malu, de 10 anos, uma menina linda e esperta, e que eu venho nessa busca de como, a cada dia, tentando aprender a ser mãe para conseguir educar, né? Que não tem fórmula e a gente vai aprendendo de acordo com os desafios que se tem. Uma das coisas que me tocou, que a Jennifer disse, foi isso, o fato de decidir quando e que momento, né, essa criança pode ficar sozinha. E segundo o ECA, né, a gente só pode deixar uma criança sozinha a partir de 12 anos de idade. A minha filha tem 10 e hoje ela fica algumas horas do dia sozinha, né, alguns turnos do dia sozinha, já desenvolvendo a sua autonomia, a sua responsabilidade, de cuidar do gerir do seu tempo, de conseguir antever alguns perigos e riscos, né, que nós não estamos presentes.
que isso faz parte da vida cotidiana das mulheres que se tem hoje. Hoje é difícil que estejamos em casa, né, a todo tempo, apenas nos dedicando à educação dos filhos, né, ao cuidado do filho. Né? A gente, além do cuidado do filho, temos outros cuidados de casa, tanto de serviço, como também os cuidados fora de casa. Porque a maternidade, e eu gosto de falar maternagem, né? Eu trago isso no livro Mãe Preta e Solos, né? Que foi lançado em 2021, que é uma coletânea de textos de 37 mulheres negras no Brasil, que a gente fala sobre a maternidade solo e a maternidade da mulher negra, que principalmente ela está na sociedade desenvolvendo o trabalho do serviço. Né? O meu trabalho de serviço é na educação, e ali, quando um pouco que estou com os filhos das outras pessoas, por onde eu tenho até mais contato do que a minha própria filha, que eu passo mais tempo com ele do que com a minha filha, a gente também educa, a gente também está ali para servir. E isso tudo está imbricado, né? Então, essa maternagem vai para além do filho parido, para além dos 9 meses de gestação. Você desenvolve a maternagem no cuidado com o outro, no cuidado da sua profissão, no cuidado com uma criança desconhecida, porque é nosso de estar, nosso que eu digo, né, da essência da mulher, essa questão do cuidado, principalmente do cuidado quando está inserido dentro de uma comunidade, seja ela familiar ou não. Né? É muito interessante que a Jennifer traz a questão do samba, né, a experiência do samba, e que eu admiro muito porque desenvolve esse espírito acolhedor e comunitário do cuidado com o outro e de viver em família. É uma família extensa. E a maternagem, ela faz isso. Então, eu gosto de trazer muito esse conceito da maternagem porque a gente desenvolve ele e exerce ele em diversos âmbitos e áreas da sociedade. E não só pela mulher. Né? A maternagem está para além de um corpo feminino. Está para um cuidado, um servir e um viver em comunidade, que eu acho que o que pelo menos é o que eu tento passar para minha filha, da importância dela dentro de um núcleo, dentro de uma comunidade. É o que eu tenho tentado fazer até hoje, aos 10 anos dela, e pretendo continuar assim, espero ter êxito nisso. Como escritora, apresente-nos o seu trabalho. Você já disse que tem um livro onde você fez uma coletânea de depoimentos e de experiências e depoimentos estes dados, vividas, as experiências por 37 mães negras. Esse provavelmente, talvez seja, seu carro-chefe literário. Agora, me fale de você, escritora, da Fernanda Santos, escritora. Bem, eu sou escritora, né? Esse é o último livro que eu participei, que é uma organização da escritora Tainá Santos Briggs, né? Eu sou uma das coautoras. Durante a pandemia, nos reunimos para ajudar, para nos acolher, enquanto mães sozinhas, com as crianças em casa, com a escola dentro de casa, né? Com o nosso trabalho dentro de casa, e a gente tentar se ajudar, trocando experiências. E aí, nesse livro, elas trazem, essas 37 mulheres, inclusive eu, histórias e experiências que agregam e podem trazendo outras perspectivas para outras mulheres. Esse livro, ele traz 37 coautoras negras, mas é um livro que, inclusive, hoje está sendo trabalhado nos consultórios de psicologia para ajudar todas as mulheres de todas as idades, de todas as etnias e raças, a elas pensarem a maternidade, pensarem a maternagem dela, pensarem, inclusive, se elas querem desenvolver a sua maternagem, porque tem as mulheres também que não querem, não desejam. Então, lidar com isso. Eu recebi diversos depoimentos de psicólogos que já estão usando esse livro como recurso, uma das ferramentas, né, em alguns tratamentos de mulheres que trazem para seu autoconhecimento, para ajuda, inclusive, de ansiedade, de depressão, que são histórias reais. Nós somos mulheres de carne e osso, reais, a gente traz histórias verdadeiras e histórias realmente que agregam e que nos faz pensar um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver e a pensar.
Não só isso também, né? Eu sou uma professora voltada para a cultura afro-brasileira e africana, então eu tenho alguns textos e livros publicados nessa área. Um livro que eu tenho de renome, que eu tenho um carinho muito grande, foi o livro que eu escrevi sobre a história do bairro Cubango, uma pesquisa de um ano, uma pesquisa de memória afetiva, de levantamento da memória desse bairro aqui em Niterói, que eu falo aqui de Niterói, né, que foi publicado em 2012, né, então eu tive aí o prazer de conhecer e de conviver por um tempo para fazer essa pesquisa com, né, o saudoso Ney Ferreira, fundador da Acadêmicos do Cubango, né, toda a comunidade cubana. Eu sou muito agradecida a isso por ter me dado todas as informações e ter me dado a oportunidade de conhecer melhor essa história e fazer com que essa história seja valorizada, reconhecida, inclusive premiada em função disso. Então, eu sou muito grata a essa comunidade, muito grata à Acadêmicos do Cubango por isso, à Escola Doutor Memória, a Escola Estadual Doutor Memória, que a partir dela que eu consegui fazer esse trabalho, que é um livro que traz pessoas reais, histórias reais, né? Fala sobre um bairro, o maior bairro negro de Niterói, um bairro que eu digo, posso afirmar que é um quilombo urbano hoje, que nós temos na cidade, né? O Ney Lopes vai escrever a orelha desse livro com muito prazer, né? De reconhecer essa história importante para reconhecimento da contribuição e influência do povo africano, principalmente do povo bantu, né? Aqui nessa região de Niterói, da zona norte de Niterói. Então, o livro também que eu deixo aí, anuncio para vocês. Quem tiver curiosidade, é bem interessante, uma história muito bonita e uma história de vitória e de realizações dessa comunidade. Vai ser lançado exatamente quando? Já foi lançado, ele foi lançado em 2012. Em 12. É um livro já existe. Pode seguir. Então, ele já foi lançado, ele já existe. Hoje, ele gerou, a partir dele, nós temos, né, um documentário baseado nele, algumas teses, doutorado e dissertações de mestrado também baseado nele, porque é um livro que se propõe a um recorte, uma crítica histórica. Então, foi uma pesquisa aí de um ano, junto com o meu parceiro, o historiador Fione França, daqui, então, também, e esse livro foi publicado. E é muito importante, e eu acho muito bacana trazer isso para a gente falar sobre o 8M, né, o 8 de março, e falar dessas histórias, que não só meu livro, são o livro qual eu participo como maternidade, mas também o próprio livro do Cubango, que é Sua Memória sobre o Cubango, Letramento, Raça e Fé, que vai trazer aí, o quê? Uma comunidade tocada, gerida, gestada por mulheres, né? Principal figura, tia Luzinha, né? Mãe de santo famosa no Cubango, onde deu todo o suporte para que a Acadêmicos do Cubango estivesse aí de pé, estivesse ainda hoje brilhando até o dia de hoje. Então, tem ali no livro referências às grandes mulheres, né? Como ainda se tem hoje grandes mulheres na escola. Eu entendi no início do seu speech que você já houvera lançado esse livro. Mas depois eu ouvi você dizer que o Ney Lopes vai fazer a orelha. Já é então de um outro livro? Não, desse mesmo livro. O Ney fez, não vai fazer. O Ney fez a orelha deste livro. É isso que eu não entendi bem. Provavelmente tem havido um pico aí no áudio quando você estava falando. Isso é que me deixou um pouco confuso, porque o Ney é uma das maiores sumidades que nós temos no assunto. O Ney é cobra, é fera em samba, principalmente aqueles voltados para o tema afro-brasileiro. Ele conhece esse tema como poucos. Eu sou um admirador dele. Inclusive, já contei uma história do Ney Lopes aqui, que envolve o Silas de Oliveira. Silas fez esse samba maravilhoso, espetacular, Aquarela do Brasil. E antes de lançar, levou o Ney, pro Ney dar a sua opinião. O Ney disse que o samba era espetacular,
mas que o Silas tinha. O Silas, que era professor de português, como você é também professora, o Silas tinha feito um engano muito grande. Cometeu um engano muito grande. Ele deixou de fora algo precioso, que é o local onde o carnaval tem mais pandan, receptividade, que é o Rio de Janeiro, porque ele só foi até São Paulo. Aí o Ney disse pra ele: como é que você vai fazer um samba desse maravilhoso, falando sobre o Brasil inteiro e vai deixar o Rio de fora? Então, no final, o Silas aduziu. E o Rio dos sambas e batucadas, dos malandros e mulatas, de requebros febris. Porque isso não existia no livro. Foi o Ney quem chamou a atenção dele. Então, a minha confusão foi essa, de que eu entendi que já havia um outro livro em marcha e que o Ney faria a orelha dele. Não, é sobre... Ele fez neste livro onde você colheu os 37 depoimentos. Perfeito? Tá correto agora tudo? Na verdade, né, o Ney Lopes, ele foi convidado, nós convidamos ele porque ele é afinidade em falar sobre cultura banto no Brasil. Hoje é um dos maiores pesquisadores de cultura banto no Brasil. E então ele foi convidado para fazer a orelha desse livro sobre Okubango, que é uma região de total influência do povo banto, né, dos escravizados que vieram do Congo, Angola e tal. Então, por isso ele foi convidado para isso. Nós queríamos realmente, era isso, alguém que conhecesse do assunto e pudesse nos dar informações confiáveis, né, e de grande valor. E foi um prazer estar e conviver, estar, né, nesse trabalho com esses dois Neys, para mim, que eu fiquei. Tinha dois, o Ney Ferreira e o Ney Lopes. O Ney Ferreira, o grande orador, um grande griot, né, da nossa comunidade, e o Ney Lopes, o nosso grande sambista, o nosso grande compositor e o nosso grande historiador. Perfeito. Bem, amigos da TV Carioca da Gema, entrem aqui. Aqui é um excelente lugar. Cliquem, se inscrevam, opinem, conversem com a gente, concordem conosco, discordem de nós. Nós teremos todo o prazer em enfocar aquilo que você deseja. O que não tenha ficado claro, o que tenha faltado, o que você não gostou, o que você gostou. TV Carioca da Gema. Um excelente lugar. Só não mora aqui porque o de Noel, obviamente, não permitirá, por mais amigos de 50 anos que nós somos. Bom, vamos lá. Ô, Jennifer, a minha maior preocupação, disse aqui ao ministro, ex-ministro Cristóvão Buarque, semana passada, que ontem, inclusive, esteve no Rio, numa palestra maravilhosa. Eu disse a ele concordou comigo, eu disse à ex-secretária de Educação do Estado, que aqui também teve, a Lia Faria, do governo Garotinho, ela também concordou, e o Bartolomeu Buarque de Holanda, que é um romancista e que deu ao mundo um livro sobre a família Buarque de Holanda. Aí você vem Sérgio, você vem com Aurélio, você vem com Chico, é um negócio assim espetacular. Então, essa é a minha maior preocupação. O Lula não permitiu, no seu primeiro governo, que o Cristóvão levasse adiante o seu projeto. Porque o Cristóvão disse para ele: ô Lula, eu não quero ser o ministro da Educação, não. Eu quero ser o ministro da Educação de base do Brasil. Tire as universidades de mim e entregue para ciência e tecnologia. Universidade é com ciência e tecnologia, não é comigo. O Lula não fez isso. Bolsonaro, muito menos. Fernando Henrique, não. Dilma, não. Ninguém quer meter a mão para valer no ensino básico do Brasil. Há uma tese de que isso não acontece porque criança não vota, criança não tem peso político. Porque só quem vota é acima de 16 anos. Eles querem ensino superior.
Só que tem gente na faculdade que não sabe fazer uma redação, que leva 0 em redação, não sabe um dígrafo, não sabe o que é tônico, não sabe o que enfim, não sabe nada, não sabe o que é metomínia, não sabe o que é metáfora, não sabe o que é hipérbato, não sabe o que é ênclise, não sabe o que é próclise, não sabe o que é mesóclise, não sabe nada. O dia que chover cangalha, tem que ficar em casa, porque senão vai cair tudo na cabeça, tudo nas costas. Então a minha preocupação é o ensino básico, porque se o Lula começasse amanhã, Dia Internacional das Mulheres, amanhã, eu não estaria vivo para ver um Brasil grande por causa da educação de suas crianças. Porque eu já estou com 70 e daí para frente você agradece todo dia quando acorda por estar vivo. Poli Gomes já está chegando. Com calma, Poli, pode entrar com bastante calma. Então, eu não vou ver. Acredito que você e Tiago tenham uma tênue possibilidade de ver. Quem vai verdadeiramente conhecer isso para que os filhos deles possam tirar todo o proveito possível seriam João e Vitória. Então a Poli chegou, também já vai entrar por aí. Ela perdeu as primeiras perguntas, mas provavelmente no final peço para ela fazer uma síntese sobre o que eu já perguntei. A minha maior preocupação é o ensino de base no Brasil, que não existe, é fraco. Criança tem que chegar na escola, criança tem que tomar um bom café da manhã, às 7 da manhã, tem que estudar até meio-dia, tem que ter um bom almoço com proteínas, com carboidratos, depois descansar, parte da semana, partir para a cultura na parte da tarde e a outra parte da semana partir para o esporte. Isso fará um Brasil grande. É a única maneira que tem de fazer um Brasil grande. Como eu estou dizendo para vocês, telespectadores, e como eu estou dizendo para elas. Então, como você, Jennifer, está com filhos no ensino básico, e acredito que você, Fernanda, sua filha, esteja saindo do básico ou começando a sair do básico para ir para o médio, perfeito? Eu quero a opinião de vocês duas. Vocês concordam comigo? Jennifer? Olha, eu vejo o ensino das nossas crianças dividido, né? Eu vejo as crianças que são de escolas públicas e as crianças que são de escolas particulares, né? Os meus filhos estudam em escolas públicas, né? A Luana estudou a vida inteira em escola pública e os dois são de escola pública. E eu conheço crianças, conheço professores também de escola particular. A sogra da Luana, por exemplo, ela é professora daquela escola britânica que tem aqui no Rio de Janeiro, que só falam inglês. Ela é professora ela é coordenadora da escola e só pode falar inglês desde a hora que chega até a hora que sai. Então, acho que o ensino público falta eles darem um pouco mais de... Isso que está falta para o ensino público, né? Porque as crianças de escola particular, tem muita escola particular, são as crianças que chegam na faculdade, que passam, se você vai olhar, elas fazem um Enem maravilhoso, elas passam na faculdade, a UFRJ, as faculdades públicas são lotadas de crianças que vieram de escola particular. Então, acho que tem que ter esse carinho, essa atenção com o estudante, com a nossa rede pública, que é maior até do que a particular, né? Mas metade da população estuda em escola pública. Mas aqui, aí exemplo, é que eu ia chegar. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. É aí que eu ia chegar. Você tocou num assunto que eu ia chegar. O que acontece hoje com as universidades? Universidade, você entra no estacionamento, como eu disse para o ministro da Educação aqui,
o ex-ministro Cristóvão Buarque, e ele concordou comigo. Você entra no estacionamento da UFRJ, você entra no estacionamento da outra lá, que é perto do Maracanã, UERJ. Você entra no estacionamento das grandes universidades, públicas ou particulares. Você encontra Mercedes-Benz, Honda, sim, Citroën, você encontra Chevrolet, você encontra Ram, você encontra carro elétrico. Por quê? Porque quem vai para a faculdade paga ou não paga, pelo amor de Deus, desculpem-me, quem vai para a faculdade não paga para a faculdade pública é o filhinho do papai que teve uma base boa, que estudou no São Bento, meu colégio, no São José, no Santo Inácio, nesses colégios de primeira categoria. O menino, a menina, a moça, o moço que não teve esse estudo não vai para a faculdade porque ela não consegue atingir a faculdade. Então é isso. Ou então tem que pagar, né? Ou então tem que fazer uma parcela no FIES, tem que entrar no FIES, aí ou você tem que trabalhar para pagar a sua faculdade. Aí fica tudo Aí fica tudo pendurado, como tá todo mundo pendurado aí com o FIES, que o governo tá dando 99% de desconto para não ter que executar o país inteiro. Porque senão vai executar o país inteiro. Porque o país inteiro está se utilizando do FIES para poder estudar. Então, ou você executa o Brasil inteiro, ou você perdoa a dívida. É o que o Lula está fazendo. Então, essa é a minha preocupação. Isso é que eu bato todo santo dia. Bato aqui, bato no Luiz Orlando da cabeça aos pés e vou continuar batendo. Falta ao governo uma política de estudo de base para nossas crianças, para que elas possam ter o direito de chegar à faculdade. Já tem advogado até que não sabe fazer uma petição. Pelo amor de Deus, tem advogado, que eu também sou advogado, tem advogado que me pede para fazer uma petição e ele não sabe fazer. E quando é muito meu amigo, eu até faço, sem ganhar nada, porque é meu amigo. Mas tem advogado que não sabe fazer petição. Tem médico que não sabe fazer um laudo. Isso existe. Então eu acho que o problema do Brasil é o estudo de básico. É o estudo básico, o estudo de base. Completa a Jennifer para eu ouvir Poli e para eu ouvir a Fernanda. Por favor. Sim, aí não consegue ter uma educação. Por exemplo, a Vitória, lá ano passado, na 6ª série, o professor de educação física não ia o ano inteiro. Ela foi ter aula de educação física agora, na 7ª. A alimentação também das crianças é um pouco, falta esse carinho, esse cuidado com as crianças da rede pública do nosso ensino, né? Eu vejo isso. E o esporte é fundamental. O esporte é fundamental. Eu pediria até para quem não estiver falando no momento, não falar no microfone que está vazando. Eu acho que o teu microfone está vazando, Poli. Enquanto você estiver falando, a Jennifer e a Fernanda, por gentileza, não falem. E depois que a Jennifer estiver falando, vocês duas, Fernanda e Poli, não falem para a gente não ficar trepando conversa. Mas o que eu estava dizendo, o esporte é fundamental para a criança, é fundamental para o jovem. Enquanto um jovem estiver correndo atrás de uma bola, ele não está sendo levado para a delegacia pela polícia porque estava metido com os traficantes, mesmo sem ser traficante, mas estava lá no meio deles. Enquanto um jovem estiver correndo numa pista de atletismo, ele não vai estar sendo baleado e morto pela polícia, que agora atira em qualquer um. A nossa polícia atira em qualquer um. Atira no primeiro que vem pela frente. Atira para depois perguntar. Como depois que o cara morreu não pode responder, ele é traficante, é vagabundo, é tudo que não presta. Então, esporte é fundamental. Cultura é fundamental. Levar a criança para a biblioteca, levar a criança para o teatro, levar a criança para conhecer monumentos. Falta tudo isso. Isso é um conjunto que falta. A sociedade brasileira
às nossas crianças que falta ao ensino básico. Quer completar para eu passar para Fernanda e para Poli? Não, eu quero escutar a Fernanda. A Fernanda, a nossa professora que está aqui hoje presente com a gente. Antes da Fernanda, eu quero dar uma boa tarde a Poli. Poli, boa tarde. Prazer enorme tê-la aqui. Você está escutando, por problemas técnicos, pegou o bonde andando. Eu estou falando aqui o seguinte, que falta ao Brasil, a minha maior preocupação é a ausência do estudo de base. Você criou seu filho é um homem bem encaminhado na vida, é um homem bem situado na vida, é um homem sem preocupação. Você o criou da melhor maneira possível, mas criar criança, hoje em dia, com esta porcaria deste estudo básico brasileiro, é muito difícil. Você todo dia se sente suscetível a receber uma notícia desagradável envolvendo seu filho, que às vezes não tem nem nada a ver com o problema, mas ele acaba sendo holandês, acaba pagando pelo que não fez. Prazer em tê-la aqui, Poli. Prazer, boa tarde. Em primeiro lugar, peço desculpa a todas vocês que houve esse problema técnico, a Sem falha, problema, talvez. vamos em frente. E para eu pegar a metade, que eu não sei o que é que vocês já conversaram antes. Não, mas depois eu vou perguntar a você o que eu já perguntei para ela, que você vai fazer um resumo. Mas vamos daqui para frente e depois eu volto. Vamos lá. Dentro do que eu peguei agora esse restinho falando sobre as escolas das crianças, eu sou meio suspeita em falar pelo seguinte: eu não posso falar somente do atual sem falar no que se passou. Claro. E dentro de hoje, eu acho que o principal antes da escola é a educação familiar, que as crianças estão indo para o colégio sem educação familiar. Não sei se Fernanda tem muito mais conhecimento e técnica do que eu, mas a gente tem que respeitar, igual tem na religiosidade, as pessoas que realmente têm capacitação. A capacitação da Fernanda é muito grande, muito superior à minha. Eu sou simplesmente normalista, sou professora formada primária da faculdade, não de faculdade, simplesmente de um colégio que era o Carmela Dutra. E o Carmela Dutra nos ensinou muito, porque há 50 anos atrás, não pode nem comparar com as professoras de agora, mas os alunos e as mães vão para o colégio. Inclusive eu tenho um netinho emprestado que é meu afilhado, ele vai para o colégio e na escola dele as mães estão preocupadas com a merenda, com a comida e com a roupa, coisa que antigamente, você sabe disso, Luiz, que quem tinha que dar roupa eram nossos pais. Era a calça, a camisa, as saias. E hoje as mães brigam porque elas estão querendo uniforme, elas estão querendo folhas, mas elas estão tomando cerveja, pintando unha, cabelo de implante e depois quer ganhar Bolsa Família. Então eu não sou a favor dessas coisas atuais. Então eu desconheço algumas coisas, mas eu não sou a favor. E sei que essa juventude de hoje só querem isso. Porque o governo tem que dar, porque tem que não sei o quê, mas elas não querem trabalhar. Como você acabou de dizer, eu ralei muito, eu trabalhei muito na noite, na madrugada, para poder dar criação para o meu filho. Não tenho vergonha de dizer. Como Fernanda hoje também é uma mulher jovem, trabalha. A Jennifer, eu não sei. Eu precisei de trabalhar para criar meu filho, mas tinha educação familiar para depois pensar na escola, porque as duas coisas são paralelas, mas nós não podemos jogar todas as culpas em cima do professor, coisa que as mães hoje acham que as professoras têm que dar educação. Hoje a criança chega jogando chiclete na professora, gritando, xingando, usando droga, e as mães batem palma. Então eu sou contra determinadas modernidades na escola. Eu acho que a criança, sim, tem que ter educação de avô, de avó, respeitar principalmente as pessoas que hoje não estão respeitando ninguém. Então, hoje em dia, eu nem faço muita parte de algumas seminários, alguma política, porque as pessoas não estão a favor dessas coisas. Aí eu não sei o que vocês acham, se eu estou certa ou não. Você agrega. Fernanda, talvez, junto a você, pode dizer melhor, que vocês têm mais conhecimento para discutir sobre isso. Você agregou um valor importante, que é a educação
caseira, a educação doméstica, a formação dos pais, a formação familiar. Mas eu só quero fazer uma observação. Antigamente, os pais tinham condições de comprar material, tinham condições de comprar uniforme, tinham condições de alimentar bem os seus filhos. Entretanto, nos dias de hoje, as chamadas classes C e D estão verdadeiramente lonadas. A B está semi-lonada e só foge desta regra AA. Concordo com você que existem pais irresponsáveis que, sabendo das necessidades dos seus filhos, sabendo que não tem dinheiro para atender essas necessidades, sabendo que tem coisas mais importantes, vão para botequim, encher a cara, tem R$100 no bolso. Quanto é a arquibancada mais barata do jogo do Flamengo? A 70. Aí então eu gasto 70 na arquibancada, mesmo que eu fique sem comer, pago o ônibus, ida e volta, vou. Entendeu? Eu concordo com você. Mas desculpa cortar, você sabe, nós que lidamos com o samba, é o que tem mais isso. Eu faço seminário aqui na Mangueira, eu faço na Vila Olímpica, as mães usam unha que eu não uso. Aí diz que não tem dinheiro para comprar uma saia da Frida de R$50, mas ela recebe o dinheiro, mas ela vai botar unha de acrílico, eu nem nunca usei, ela vai botar o bom implante dela de R$200, mas não compra um tênis para o filho decente. Concordo. Realmente, antigamente, minha mãe e meu pai eram pobres, sim, pobres de maré de cima, mas minha mãe exigia. O que eu falo da educação é porque os pais antigos cobravam das crianças, eu usei da época de sapato tem que colegial, era o que meu pai poderia me dar. Hoje a mãe usa 3, 4 tênis durante o ano e ainda acha que não está bom, então acho que alguém tem que dar. Eu sou contra isso. Eu sou contra. Eu concordo. Aí elas querem pedir, querem brigar com o governo, com o prefeito, mas estão no samba bebendo, fumando, dançando, curtindo e acham que está tudo certo. Por que eu não faço isso? Por que meu filho tem 48 anos e até hoje não vai para a rua beber nem fumar? Porque nem eu, nem o pai não permitia. Concordo. Porque tinha que estudar. Eu vinha da boate de noite com aquele dinheirinho certo e ele tinha que submeter aquilo. Agora hoje não, elas hoje tem o avô que vai dar, a mãe não sei o quê, não sei quem dá casa, daí é mole. Mas se tiver que trabalhar e correr atrás, ela vai educar sim. Hoje não tem educação, Luiz, me desculpa, a criança de hoje nem saber não é a educação que você teve, que seus filhos tiveram. Mas hoje não fala nem por favor perto de uma pessoa idosa. Concordo com você. Coitada das professoras, que as crianças chegam xingando, falando gíria, gritando, e se reclamar, a mãe ainda quer brigar com a professora. Tem professoras, a Fernanda deve saber disso, que as mães chegam dando decisão e a professora tem que abaixar a cabeça, ficar quietinha, usar o melhor conversinha, porque as mães descem do morro fazendo barraco. Eu concordo com você, mas não podemos nunca, jamais, em tempo algum, esquecermos que o ensino, a educação, o estudo é um dever do Estado. O Estado tem o dever de ensinar aos seus cidadãos, de dar saúde aos seus cidadãos, de garantir a alimentação aos seus cidadãos. Você trouxe um enfoque importante, porque você tem que aprender os bons costumes na sua casa, na sua residência, no seio da sua família. Mas o Estado também não pode querer que esta educação se concentre só na sua casa. Ele tem que fazer a parte dele. E o Estado não está fazendo a parte dele. Essa é a questão. Vamos ouvir a Fernanda sobre isso, que é a mais abalizada entre nós todos aqui. Fernanda. Também acho. Bem, tudo bem, Paulinho? Seja bem-vinda. Falando sobre educação, né? Não é um tema fácil, é um tema muito complexo, né? A gente não pode individualizar e nem setorizar quando a gente falar somente da educação brasileira. A gente precisa lembrar que a educação brasileira
ela é tão jovem quanto o nosso país. Então, ela está um processo ainda de estruturação e aprendizado. Né? Como professora, eu sou professora da educação básica, sou professora da rede pública, né? E lido com essas crianças, sempre trabalhei em áreas vulneráveis, principalmente. Então, trazer um pouco da minha experiência, do pouco que eu estudei, né? Do que eu penso sobre a questão brasileira. Primeiro que a educação brasileira, ela não foi pensada para todos. Ela foi pensada para uma minoria, para poucos, né? Se a gente trouxer historicamente, né, as primeiras leis de educação no Brasil, principalmente no período ainda colonial e no período colonial escravagista, sabemos que a escola era proibida para qualquer pessoa negra. Era proibido se matricular, seja ele livre ou não. Pessoas negras não podiam estudar. Então, isso só se foi acontecer o pouco acesso a uma escola formal, a instituição como a gente conhece como escola, isso já depois da República, que isso vai se ter lá, já caminhando lá, né, aí caminhando para o século XX. Então, a gente tem que entender que esse modelo de escola que a gente tem hoje é muito novo, porque o modelo de país democrático e onde preserva os direitos de acesso é muito recente, é muito novo. Então, a educação está aprendendo. Mas isso também não é justificativa para que a gente corrija os erros já cometidos e a gente conseguir acertar esse caminho dentro da educação. Primeira coisa de pensar em educação, que nós temos modelo educacional, e a gente vem fazendo ao longo da construção do nosso país, né, diversos governos, como, né, foi citado aqui pelo Luiz Orlando, né, diversos governos fizeram seu modelo educacional, foram tentativas de tentar minimizar. Mas eu acredito, na verdade, eu defendo que para pensar numa educação para todos, e aí pensar a educação para todos, tem que pensar numa educação de qualidade. Né? Quando a gente pensa em educação de qualidade, a gente vê as grandes escolas públicas, principalmente as escolas federais, que são escolas muito bem equipadas, né, com seus profissionais bem mais reconhecidos do que as de escola básica, falando do Estado, né, da esfera estadual e municipal, e aí tendo um pouco um rendimento melhor nesse sentido que as escolas particulares. Aí, como o dia de hoje, como mulher, além de profissional como mãe, eu, uma profissional de escola básica pública, da educação pública, mas eu sou uma mãe que tenho a minha filha numa escola particular. Né? Em que sentido? O que me faz a não levar a minha filha para uma escola pública, uma decisão? Primeiro que para eu estar integralmente, né, como hoje estou, na escola pública, a escola pública ela não me oferece, aí vou falar como uma pessoa, como mulher, como mãe, não como uma profissional, não me oferece a possibilidade de acolher a minha filha. Mesmo hoje, que eu sou professora também no município do Rio de Janeiro, que é com a escola de turno único, né, dita integral, não daria, porque eu preciso trabalhar nos 3 turnos. Como eu posso ter um filho que entra às 7 e sai meio-dia, e eu vou fazer o que com esse filho depois, se hoje a profissão que eu escolho não me proporciona a possibilidade, de repente, de eu levá-la para um outro lugar, para que ela seja amparada e que tenha a sua segurança e os seus direitos preservados. Eu preciso ter essa confiança. Então, escolher para uma escola particular não é só pela escolha do ensino, mas também do que a vida hoje de mulher, mãe, nos exige. Então, nesse caso, foi muito mais hoje, a escolha da escola da minha filha, hoje foi muito mais sobre a questão da segurança, o zelo pela sua segurança, do que propriamente pelo ensino que ela vai ter. Porque eu preciso estar segura que a minha filha esteja num local protegida, bem cuidada, porque a gente sabe que nós estamos trocando aqui nossa mão de obra, a minha mão de obra de serviço para a educação, e eu preciso garantir, né?
Se tratando da escola pública, enquanto política, né, pública da educação, eu acredito muito na educação pública brasileira. Ela tem a gente tem diversos aí exemplos de sucesso pelo país. Aí eu estou falando de municípios dentro do Brasil, diversos sucessos, mas a gente precisa entender muito do contexto de cada lugar, né? Primeiro, tratar de uma educação única e de acesso para todos, que é do Brasil, que é gigante, que é imenso, já inicia um grande desafio que se tem de pensar, né? Acredito, sim, que a educação formal na escola não é apenas o português e a matemática hoje, como está centrado nos currículos escolares, né? Porque nós estamos avaliados pelas provas externas, né, tanto nacionais quanto internacionais, e o foco é em leitura e cálculo, né, raciocínio, leitura e raciocínio. E não basta isso para ser um cidadão, uma cidadã. Eu acredito muito numa formação integral. A criança precisa ter a sua criatividade desenvolvida, ela precisa ter a sua infância garantida e respeitada. Para isso, ela precisa do mínimo, que é dormir bem, comer bem, ter saúde, para que ela tenha poder desenvolver dentro da sua própria faixa etária e poder ter o direito à sua infância, como muitos de nós que vieram antes de nós não tiveram. E não avançaram, de repente, né, no seu desenvolvimento intelectual, porque essa infância ela foi subtraída em um momento. E precisamos ter um estudo bilíngue. Isso é fundamental. O homem que não fala pelo menos inglês e espanhol, ele fora do país dele, quando ele bota o pé, ou para trabalhar, ou para passear, seja lá para fazer o que for, ele não é nada. Temos que ter um estudo de base já bilíngue, no mínimo, com o inglês como alternativa e de preferência inglês e espanhol. Isso é que é o ideal. Não sei se a professora concorda comigo. Concordo com isso, mas isso vai ser algo bem distante da nossa realidade, uma vez que a educação ainda é um produto a ser comercializado. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. É uma das coisas que me intrigam. Mas me intrigam muito. Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. 8 anos antes de Cabral ter descoberto o que já estava descoberto. Porque aqui no Brasil, antes de Cabral, andaram os espanhóis, lá pelo Rio Amazonas, andou tanta gente por aqui, porque o Tratado de Tordesilhas já determinou. Espanha, daqui para cima. Portugal, daqui para baixo. O Vicente Pinzon, espanhol, passeou muito no Rio Amazonas. Eu conheci o Amazonas já de coisa salteado, mas não pôde oficializar a descoberta por causa do Tratado de Tordesilhas. Porque a igreja mandava pra caramba. Porque a igreja é que colonizou o Novo Mundo. A igreja colonizou tudo isso aqui. E a igreja se meteu na divisão das terras. Do meio para cima é da Espanha, do meio para baixo é de Portugal. Então, os Estados Unidos têm 8 anos a mais do que nós. O estudo lá é maravilhoso. O estudo universitário lá é maravilhoso no que tange ao esporte. O estudo de base é maravilhoso. Essas coisas que acontecem, de vez em quando invadir escola, matarem 10, 15, isso é tudo paranoia. É tudo paranoico. Primeiro que a arma lá, você compra à vontade. Conheço bem aquilo lá, você compra a arma à vontade. Segundo, que aquele pessoal lá já é psicótico por natureza, porque é um país que vive metido em guerra. País que vive metido em guerra, ele transforma as pessoas em psicóticas. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eles são bons no estudo de base, eles são bons no estudo universitário, eles são bons no esporte na universidade e tem só mais 8 anos do que a gente. Pô, me explica isso, professora.
Como é que nós estamos tão distante de chegar a um ponto ideal e eles já chegaram há muito tempo? Foi defeito de colonização? Deve ter sido defeito de colonização. Só pode ser defeito de colonização. Não só de colonização, mas por si só, por nós termos sido colonizados. E a forma. Nós passamos 400 anos em regime escravagista, sem avanço e desenvolvimento de sociedade. A maioria da população brasileira é uma população negra nesse período. Não era a população europeia. E não foi investido e pensado essa população como cidadão para desenvolver um país. A ideia era retirar tudo desse país. Tudo. Então, só começamos a pensar, quando eu digo que nós somos uma sociedade nova, porque só começamos a pensar em investir, desenvolver muito depois. E mesmo assim, quando começou a se pensar no desenvolvimento, na construção de uma nação como o Brasil, não se pensou nela para todos. Pensou para um grupo específico. Até porque os negros... Então, até porque os negros não tinham nenhuma política, não tinham nenhuma política social pós-liberdade. Eles tinham até... República nenhuma. Eles tinham até muito mais quando eram escravos, tirando a parte de castigos, de torturas. Agora, lá eles tinham casa, tinham comida. Eles podiam até ser da senzala, mas na senzala eles comiam, não comiam o que a Casa Grande comia. Mas, por exemplo, eles são os autores da costela do bafo. O dono da fazenda, da estância, dava carne de segunda para eles e eles inteligentemente cavavam, botavam as folhas de bananeira, enterravam a costela, botavam a terra por cima e comiam uma deliciosa costela. A costela do bafo, ou no bafo, vem daí. Então, pelo menos lá eles tinham comida e tinham casa. Depois que eles foram colocados na rua, em liberdade, eles passaram a não ter nada. Eles passaram a dormir ao relento, a apanhar chuva, sol na cabeça e não tinha o que comer. Não tinha nada, não tinha política nenhuma. Qual foi a política que foi feita para preparar a abolição no Brasil? Qual foi? Isso, pelo contrário, nós tivemos também política ao contrário, para cada vez mais distanciar esse escravizado de ser um homem republicano, de ter direito de ter direito e acesso ao que a República poderia oferecer para essa nova nação. Então, a escola pública ela foi criada aí. A educação brasileira ela é nascida nesse período. Então, ela é nascida por esse olhar que hoje a gente carrega até hoje, que, na verdade, precisa ser de uma transformação desde a base, não é apenas um projeto de governo, precisa ter uma política de Estado que continue, que tenha continuidade, e aí os pilares de uma escola para que ter formação, né, de bons cidadãos na sociedade. Uma família que apoie e presente, que possa fazer isso, né, uma escola equipada, com os acessos necessários hoje que o mundo exige de profissional, de alguém que vai para o mercado de trabalho para estar, profissionais valorizados, né, e investidos em seu desenvolvimento profissional. Isso que a gente precisa. E pensar nessa criança, nesse aluno, né, de forma integral. Que não é apenas alguém que vai ofertar mais uma mão de obra, né, para a sociedade. Pelo contrário, ele pode ser aquela mão que vai transformar os próximos anos, né, os anos futuros dessa sociedade. Então, tentar pensar esse estudante desta maneira. E aí, sim, teremos sim, os demais níveis, né, o nível médio, o ensino superior, de uma com uma outra roupagem, um outro cenário diferente de hoje. Porque nós vamos, e aí a gente vai ter uma sociedade também apresentando mudanças. E aí a gente vai ter uma diversidade de pessoas, com diversidade de histórias diferentes, de lugares diferentes. Não vamos ter ali
aqueles carros, né, como foi dito na conversa, ali no fundão ou na Nos UERJ, estacionamentos. vão ter donos diferentes. Por que não? Não apenas para um grupo, mas um grupo muito maior, muito mais pessoas também com acesso. Que não é errado se ele ir com um bom carro para a universidade, né? O ruim é que um vai, mas eu tenho muitos outros que não têm condições nem de chegar à universidade, de ir de carro para a universidade, né? Então, se pensar que a mudança da educação básica vai refletir nisso, em algumas gerações à frente. Então, não só através de políticas imediatistas de governo, como nós tivemos aí podemos dizer todos os governos, desde a redemocratização, né, do Brasil, pensando em educação, mas pensar numa política de Estado contínua para desenvolver esse cidadão que vai gerar, né, os valores e o futuro da nossa nação. Pensar dessa forma. Bom, eu ficaria mais 5 horas conversando só sobre o tema educação, no mínimo, mas vou virar a bússola. Dizem que a mulher conquistou muitas vitórias. Eu discordo. Tem lugares, inclusive, em que a mulher não participa de conversas sociais, em que a mulher só revela o rosto depois de casada ao seu marido, onde ela não pode praticar esportes, onde ela não podia nem sequer e não pode botar o pé num estádio de futebol. Agora o Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, liberou a ida de mulheres ao estádio porque ele quer apagar os crimes que cometeu através do futebol, contratando os melhores jogadores, os melhores técnicos, abriu para a mulher. E aqui, no mundo ocidental, eu ainda acho que a mulher não conquistou praticamente nada. A nível salarial, dificilmente você encontra uma mulher no mesmo segmento melhor posicionada do que um homem. A Lei Maria da Penha em nada adiantou para afugentar aqueles que são assediadores, estupradores, que são ditadores a nível do comportamento que a mulher de cada um deva ter. Não adiantou em nada. A mulher continua sendo assassinada, a mulher continua sendo morta, a mulher continua sendo espancada, a mulher continua sendo diminuída. E eu gostaria que vocês entrassem nesse assunto. Jennifer, eu exagerei ou estou na dose certa? Tá na dose certa, né? É por aí mesmo, tá? É difícil. Cada vez a gente acha que vai melhorar, mas os números estão aí, né? Continuamos sendo, o feminicídio só aumenta, é isso que você falou. Se tem um homem e uma mulher na mesma profissão, no mesmo cargo, a mulher, o salário dela é menor. Eu vejo muito, que eu vou te falar assim, hoje em dia eu faço parte do carnaval, né? Tenho a minha página no mundo do samba. Eu acho o carnaval extremamente machista, a mulher não consegue conquistar o seu espaço no carnaval. Eu vejo por esse lado, onde eu trabalho, eu continuo olhando isso. Como é machista o carnaval onde eu estou inserida, e eu vejo pelas outras mulheres também. A mulher, ela sempre tem o lugar dela, ela pode ser o que for, pode ser a melhor, mas ela dificilmente tem o seu lugar de destaque. É sempre ali como segunda ou terceira. Olha, é muito complicado mesmo ser mulher, mas a gente está aí, né? A gente está lutando pelo nosso espaço. Não adianta, o dia 8 é mais um dia, vai vir o dia 9, tudo vai continuar a mesma situação, né? Sinceramente, eu nem sei mais
aonde que a gente pode tentar chegar nisso, mais gritar. Acho que a gente já não tem nem mais voz para gritar, né? A mulher, acho que ela já não, eu não sei, não vejo mais meios. Eu sou muito feminista, eu sou aquela que defendo mesmo, bato boca, tento estar no meu lugar ali, não gosto nunca de ser diminuída, sempre tento ter a minha voz, mas olha, realmente é difícil. É complicado ser mulher no nosso país e no mundo, né? Eu saúdo efusivamente, mas acho que o dia 8 de março está para a mulher, como o dia 20 de novembro está para o negro. No dia 21 ele continua a ser macaco, preto, crioulo, ele continua igual. Até porque nada se faz no dia de zumbi para conscientizar a parte branca da população. Bota-se a criança em casa, ele fica jogando videogame, aí ele vai pra praia, aí você pergunta pra ele 48 horas depois, mas e o zumbi? Aí ele, quem? Zumbi, pô, você ficou em casa anteontem por causa do zumbi. Quem é esse cara? O que ele fez na vida? Qual foi o time dele? É exatamente assim que eu vejo. O dia que o governo... É que nós temos péssimos governos no Brasil. O Brasil é pessimamente governado. A República é um desastre. Botaram Dom Pedro para correr porque a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura. Isso custou a Dom Pedro e a família imperial o poder. Botaram para correr e a República é um caos. A República já começou com um marechal que levantou uma espada em cima de um cavalo e não conseguiu terminar o seu mandato porque foi destituído pela Marinha. Aí entrega para o vice-presidente se recusa a passar a faixa ao Floriano Peixoto, ao primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, e daí para frente. E eu não quero nem entrar nisso, senão vai ter que ser 10 programas, um atrás do outro. Então eu acho o seguinte, penso que esteja tudo errado. O Brasil, infelizmente, tomou um caminho completamente errado nas suas políticas sociais, de negros, de mulheres. Isso tudo tinha que ser revisto, isso tinha que ser revisado e nós tínhamos que praticamente voltar a estaca zero para começar tudo de novo. Poli. Olha, eu não tenho muita coisa a falar. Eu preciso parabenizar esse dia 8, Dia das Mulheres, e continuo dizendo e martelando na mesma coisa. Eu acho que tudo é o princípio, tudo é educação, tudo vem um berço que você, independente do seu grau social, econômico ou não, a família é uma coisa muito importante. Eu vim de uma família pobre, de uma família de negros, e que sempre tivemos um princípio básico. E se isso for perpetuado, a gente tem como conseguir. É difícil? É. Não vou dizer que é fácil, nem no mundo do samba, nem em lugar nenhum. Mas você lutando, você tentando demonstrar o que você é, você consegue. Aos troncos e barrancos, mas consegue. Inclusive, você não é o dia seu que você é um homem, mas eu sempre te disse que eu sempre admirei você. Obrigado. Como homem negro, com a educação que seus pais te deram, com uma instrução que você conseguiu ter, que você é um homem muito inteligente, talvez não consiga galgar um lugar muito maior por causa da cor da pele. Mas isso eu digo normalmente, você pode não conseguir galgar, mas as pessoas têm que te engolir porque você abre a boca e você prova o que você sabe, o que você é. E isso ninguém vai tirar. Esse mérito, quando uma mulher ela tem, as pessoas mastigam, ficam invocadas, que vê uma negra ali num lugar, onde é um patamar
adquirido, não gostam, mas a pessoa consegue e vai empurrando. Então, eu tenho que parabenizar as mulheres que têm, como Fernanda. Eu parabenizo, Fernanda é minha afilhada, é meu carinho, é uma pessoa muito íntegra, é uma mulher que luta na vida com a família, tem uma base, a mãe, pai, hoje mãe, e ela sempre procurou galgar por conseguir coisas melhores. E a gente tem que ver que é assim, da mesma forma que eu sofri, minha mãe sofreu querendo me dar o melhor. Eu sofri querendo dar o melhor para o meu filho. E a vida é por aí, não tem como. Esse sentido feminino, nós temos que passar isso melhorando cada vez mais e adquirindo, sim, personalidade, conseguir amor, carinho e respeito, porque se não tiver respeito ao próximo, não se chega a ninguém. Não adianta você olhar com desdenho, fazer pouco caso, que você não vai chegar. E a mulher é mulher, mulher é fêmea, mulher é mãe, e parabéns a todas as mulheres, Luiz. Muito obrigado. Um abração, Poli. Fernanda, qual é a sua opinião? Eu acredito que nós temos ainda muito que avançar, né? Que a gente possa conseguir dar os nossos passos, não sermos impedidas, porque a gente parte do princípio básico, né? A gente está lutando pelo direito à vida, de permanecer viva, de ter segurança física, né? Então, para pensar depois nas outras conquistas. Hoje a gente está preocupado com isso, em poder estar no mundo sem sofrer nenhum tipo de violência, né? Enquanto por ser mulher. Hoje é a grande preocupação nossa. Mas eu quero deixar aqui registrado, para finalizar essas minhas últimas falas, né, de uma fala de uma ativista estadunidense, a Sujani Truth, que em 1851, nos Estados Unidos, em Nova York, ela proferiu um discurso maravilhoso, que hoje é, né, intitulado E Eu Não Sou Uma Mulher. Ela, uma mulher ex-escrava, ex-escravizada, uma mulher negra dentro de um congresso um congresso feminista, falando, discutindo com outras mulheres brancas e homens brancos sobre os direitos que a mulher teria na sociedade, e ela perguntava a todos se ela não era também uma mulher. Porque para nós, enquanto ainda, né, estão se discutindo o direito a você ter melhores cargos iguais ao homem, ganhar igualmente, ainda tem uma parcela de mulheres na sociedade que estão discutindo o direito ao acesso à educação, à saúde, à comida, né? À moradia e, principalmente, à preservação dos seus corpos, de poder viverem com liberdade e preservar os seus corpos. Né? Que a estatística diz aí que o maior número de índices de feminicídio é o da população das mulheres negras. Então, nós estamos ainda preocupados com a nossa segurança física, antes de estarmos preocupados se eu vou ter a minha promoção, se eu vou ter meu desenvolvimento profissional. Muitos de nós ainda estamos no lugar de arrumar e manter a vida da sociedade, né, ao lugar do cuidado, do serviço, para que, infelizmente, não nós, mas outras mulheres saiam à frente, e essas não são parecidas conosco. Né? Então, esse dia 8, né, 8 de março, que é um dia que a gente traz aí para falar sobre e denunciar ainda as mazelas que existem enquanto mulher. Eu que educo uma mulher, né, tenho uma filha, pensar nessa educação, uma educação emancipadora, né, uma educação que ela tenha consciência, que possa, principalmente, como eu trouxe no início, ter uma consciência sobre a sua segurança, saber quem ela é na sociedade e saber lidar com isso de uma maneira segurança. E aí deixo o convite também para as mães de meninos. Somos nós que criamos os homens, somos nós que criamos os meninos. Com certeza. Então precisamos de homens dignos, respeitosos, desde a infância. Sim. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Poli. Jennifer, suas despedidas por hoje. Olha, amanhã vamos falar da UPM aqui no programa Sambando com Luiz Orlando, hein? Sério.
Ô Luiz, eu peço uma licença para parabenizar a 3 grandes mulheres. Aliás, tem várias, mas essas aí moram no meu coração. Vânia Santana, Helena Teodoro foi minha professora, a Tainá, que hoje é secretária do Meio Ambiente, que é uma mulher negra também, inteligente, boa pessoa. Fernanda, você merece tudo de bom. Que Deus vai lhe ajudar. E a Luana, que vai nos assistir, que é uma professora, ela é formada em fisioterapia, em massoterapia e cuida do corpo da mulher negra. Eu acho isso maravilhoso. Então eu tenho que mandar um abraço para Luana. É charada da sua neta, Luiz. Isso, da Luana, Tá que bom? está Um lá em grande Balneário beijo. Camboriú. Jennifer, suas despedidas por hoje. Um beijo a todas as mulheres, um beijo Fernanda, um beijo Poli. E é isso aí, bola para frente. Me diz alguma coisa do samba, uma notícia só. A gente já sabe que o nego, como dei em primeira mão, como demos em primeira mão no com Luiz Orlando, da cabeça aos pés, já está na Niterói. Eu já sei quem é que vai para o lugar dele na ilha, mas vou manter minha palavra com o presidente Ney Filades. Não vou revelar, vou esperar. Já sei quem o enredo da ilha, que vai dar o que falar, vai ser uma fala. Vai ser um fala aqui, fala lá, mas eu não vou falar nada. Deixa, eu me comprometi com o Ney de nada dizer. Por falar em ilha, um beijaço para toda a comunidade da União da Ilha do Governador, que hoje está comemorando 71 anos. E é uma data para regozijo daqueles que conhecem a ilha por dentro, tão bem quanto nós conhecemos, particularmente eu, que fui o introdutor na Liga Independente das Escolas de Samba da União da Ilha do Governador, a qual eu era o seu diretor de carnaval na época da criação da Liga, acabando por ser o primeiro secretário-geral da história da Liga. Um abração, Ney, um abração a todos da Liga. Da ilha, dá uma notícia aí do samba, Jennifer. Olha, eu estou tentando tirar uma folga do samba, né? Impossível. Mas semana que vem, dia 16 e dia 17, dia 16 vai ter uma feijoada lá na quadra da Viradouro, em comemoração, vai ser Viradouro e Unidos de Padre Miguel. O Viradouro recebe a campeã do acesso. E no dia 17 vai ter o desfile da Viradouro também. E de novidades, gente, tá tanta coisa rolando no mundo do samba, tanta coisa. O Tiaguinho e a Amanda saíram da ilha, né? A ilha tá mexendo, tá tirando todo mundo da ilha, né? O Ney tá dando uma mexida na escola. Tá, mas eles tiraram ali um casalzão, né? Vamos ver quem é que vai entrar ali naquele lugar da ilha. Vem inclusive carnavalesco novo por aí. Mas isso a gente deixa para amanhã, porque nós estamos em cima do laço. A Império Serrano vai anunciar sua nova rainha de bateria. Isso daí vai dar babado. Quem é ela? Então, deve ser a Quitéria. Não sei. Dizem as más línguas que é a Quitéria. Perfeito. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Muito obrigado, Jennifer. Muito obrigado, Poli. Muito obrigado, Fernanda. Certamente vocês estarão aqui em outras oportunidades. Um abraço a todos vocês da TV Carioca da Gema. E até amanhã com Sambando com Luiz Orlando. Tchau.